Vai começar, vai começar, vai começar o programa do Badola, lá, 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 vai começar, vai começar. Chame a vovó, chame a titia que o programa do Badola já vai começar. E não rimou, mas não faz mal, porque o programa do Badola está muito legal. Pararapapá, pararapapá, pum, pum. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao programa do Badola, episódio 1. Pô, mas o que é o programa do Badola? Que história é essa, né? Bom, pessoal, para começar, obrigado quem se interessou em assistir esta minha nova peripécia digital. Na verdade, a gente volta aí para o conceito do Badolas World, né? Quando eu comecei o canal Badolas World, a ideia era fazer um canal de falar de outros assuntos além de automóvel. Primeiro porque a gente gosta de outras coisas além de automóvel, né? A gente gosta de falar de outras coisas. E as pessoas também, uma parte das pessoas que me assistem falando de carro, falando de restauração, falando de preservação, gostam de escutar ou têm curiosidade de ver eu falando sobre outros temas, né? Então foi por isso que a gente criou o Badolas World no começo da pandemia, que estava todo mundo procurando o que fazer, procurando mais atividades para fazer. Foi quando eu comecei o Badolas World, coloquei alguns vídeos, o canal rapidamente, em 2 semanas, 3 semanas chegou a 5 mil inscritos, né? E depois eu deixei o canal meio de lado. Por que eu deixei o canal meio de lado? Não foi... Isso aqui precisa ficar aqui, ó, precisa aparecer no nosso pano de fundo. Depois eu vou explicar onde é que a gente está, vou explicar os nossos planos para esse programa, para a sequência de programas, o que é, o que não é. Mas deixa aqui, ó, que bonitinho. Então eu nunca parei com o Badolas World, né? O Badolas World é uma coisa que eu quero dar ênfase, quero me dedicar, mas o que acabou acontecendo foi que com a retomada das atividades, o tempo foi ficando mais escasso e para fazer alguma coisa tem que deixar de fazer outra, né? E aí o Badolas World acabou ficando para um segundo plano, principalmente porque no meu canal de automóveis, tantos anos que eu já faço, então eu já sei o que cabe, o que não cabe, é ligar a câmera, ligar o celular e começar a fazer e pronto, tá feito, né? No Badolas World tinha coisas que eu ficava meio na dúvida, será que isso aqui cabe dentro da proposta? Será que não cabe? Será que fica legal? Será que não fica legal? E às vezes nessa dúvida a gente acabava não fazendo e aí não fez e o Badolas World acabou ficando alguns meses parado, né? Mas nunca passou pela minha cabeça desistir dele. Na verdade, eu sempre quis dar sequência com mais seriedade, com mais frequência e tal. Não dava para ser mais tosco do que isso, né? Mas é de propósito. É para a gente ver a evolução do programa do Badola. Então, o programa do Badola número 1, né? Começa assim. E se ele tiver sequência, né? Se ele durar um bom tempo, depois a gente vai ver lá atrás, nossa, olha como é que era o número 1. E aí vem uma coisa que vem muito do meu lado empreendedor, que é começar a fazer, né? Se a gente esperar a hora certa, o jeito certo, tal, a gente não faz nunca. Talvez pudesse não ser tão tosco assim no primeiro, mas o mais importante a fazer é sentir a reação das pessoas, né? Sentir a receptividade. Bom, vamos lá então. O que é o programa do Badolas, né? Então, o Badolas World vai ser uma forma de... O programa do Badola vai ser uma das formas de retorno do Badolas World. Não vai ser só isso, a gente vai voltar a fazer os vídeos também. Mas eu estou me colocando numa zona de desconforto com o compromisso de fazer 8 programas semanais do Badolas World. Então, o Badolas World do número 1 ao número 8 está garantido sempre às quartas-feiras, às 20 horas, tá? Depois do 8º, né, depois desses 8, a gente vai ver se foi legal, se foi divertido, se virou obrigação, se as pessoas gostaram, se não gostaram, se abriu outras portas, se abriu outras possibilidades, né? Ou se deixa quieto e vamos fazer outra coisa da vida. Mas eu coloquei esse número de 8, não é um número cabalístico, mas acho que é o mínimo para a gente tentar fazer alguma coisa,
se propor a fazer essa quantidade aí de programas, tá? E qual que é a diferença entre um programa e uma live? Porque alguns programas vão ser gravados, como esse, né? O programa número 1, tá? Eu estou gravando ele hoje na terça-feira, dia 5 de janeiro, e vai ao ar amanhã, quarta-feira, né? Então eu tenho aí um pouco mais de 24 horas para criar 1 hora de conteúdo, ou mais ou menos 1 hora, né? A ordem de grandeza é mais ou menos 1 hora. E às vezes eu vou fazer gravado e às vezes eu vou fazer ao vivo. Qual que é a diferença entre uma live e um programa ao vivo? Basicamente a diferença é que no programa eu vou ter uma pauta, eu vou ter um assunto, eu vou falar sobre esse assunto, né? Eu vou trazer coisas para mostrar relacionadas a esse assunto. Faz de conta que eu vou falar dessa Polaroid aqui, depois eu explico porque essa Polaroid está aqui em cima da minha mesa. Eu vou entrevistar pessoas, né? Ao longo do tempo eu quero trazer algumas pessoas para serem entrevistadas sobre os assuntos que cabem aí na proposta do programa, que eu já vou falar quais são. Enquanto numa live a coisa é mais interativa, mais perguntas e respostas, tal. Quando a gente fizer o programa ao vivo, eu vou ter alguma interatividade? Sim, a gente vai acompanhar e se tiver assuntos pertinentes, a gente vai responder, a gente vai colocar. Mas é diferente de uma live que o que o pessoal pergunta, a gente responde. Se a gente estiver falando de empreendedorismo, se eu estiver aqui com um convidado, já pensei em alguns convidados para trazer, depois eu falo dessa questão das entrevistas, o que eu estou pensando, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Estou falando sobre empreendedorismo com um cara que foi um founder de uma startup super bacana, super legal, ou super ruim, né, que parecia super legal e que deu nos burros na água, né? Acho que ninguém entrevista quem deu errado, né? Quem deu errado e parecia que ia dar errado, esse não tem importância nenhuma. Mas aquele cara que parecia que ia dar certo e que deu errado, também é um cara super importante de ser entrevistado, ninguém lembra desse cara. Até para que a gente aprenda com os erros dos outros, né? Melhor coisa é aprender com os erros, de preferência dos outros, né? Se for seu, também é um aprendizado, mas se for dos outros é melhor ainda. Então, eu tô com um cara aqui, por exemplo, que foi um founder de uma empresa super legal, teve uma história muito bacana, super inspiradora, e aí alguém me pergunta da restauração do Chevette azul e tal, putz, não tem nada a ver. Então, a diferença, se eu tivesse numa live eu até responderia, né? O Chevette azul a gente não tá mexendo. Então, os temas que forem relacionados, a gente tem alguma interatividade também, tá? Bom, quais são os assuntos que a gente vai abordar aqui no Badolas World? Primeiro ponto que eu coloquei aqui na minha listinha, eu tô com a minha colinha aqui, ó, então me preparei para fazer essa gravação. O primeiro tema vai ser opinião, tá? Eu quero dar a minha opinião sobre alguns temas do momento, alguns temas que as pessoas pedirem, né? Eu acho que vai ter uma interatividade legal de uma semana para outra, né? Na quarta-feira eu apresento o programa, na quinta-feira de manhã eu peço sugestões de pauta, sugestões de assunto para a semana seguinte, e aí a gente pode entrar. Então eu quero dar a minha opinião, e aí quando eu falei que o Badolas World ia voltar com essa pegada um pouco de opinião também, um dos nossos inscritos falou assim: Badola, não faz isso, a gente está aqui para distrair a cabeça, o seu assunto é um assunto que a gente para de pensar nos problemas e tal. E eu fiquei com esse comentário dele na cabeça, eu levo muito em consideração o que as pessoas falam, mas eu acho que isso não vai mudar essa sensação de que é uma coisa leve e tal, até porque eu sou um cara muito ponderado nas minhas opiniões. Vocês não vão me ver aqui com o cacetete do Alborguete mandando matar, mandando não sei o que, tal, não é o meu perfil. Vale o recado desse inscrito, né? Eu fiquei com isso na cabeça há alguns dias, mas eu acho que tem formas e formas de se dar a sua opinião, então é mais um desafio aí, né? Dar uma opinião de uma forma que seja real, que seja autêntica, que agregue algum valor essa opinião para as outras pessoas, mas sem ser uma coisa pesada, sem ser uma coisa que gere, que fomente a cisânia e que cause mal-estar em quem está assistindo, tá? Segunda coisa, atualidades, né? Por exemplo, no final desse programa, ou mais para frente um pouco, eu vou gravar, estou me antecipando na minha pauta aqui, né? Eu vou fazer uma pauta com o que eu vi nos streams, né, nesse recesso de Natal e Ano Novo. Esse recesso de Natal e Ano Novo a gente deu uma desacelerada e a gente conseguiu dar uma vasculhada aí no Netflix, no Prime, no Mubi, que é bem bacana, bem legal. Vou falar um pouco o que eu vi, algumas recomendações, né? Só que isso eu vou gravar lá no outro andar, depois eu explico também, porque eu vou apresentar aqui o estúdio do
do Badolas World, né? O que vai ser, o que já é o estúdio, que eu tô aqui já inaugurando o estúdio do Badolas World. Ah, Badola, eu sou membro do seu canal de carro, você já gravou coisa aí. É verdade, já gravei coisa aqui na área de membros. Mas como estúdio de gravação, por mais tosco que ainda está, eu estou inaugurando hoje. E aí um dos projetos que a gente vai acompanhar aqui é o desenvolvimento desse estúdio. Esse estúdio é uma sala quase vazia, onde eu guardo umas tranqueiras, onde eu guardo alguns livros encalhados, que a gente vai vendendo aos pouquinhos na loja AG Badolato Loja, agbadolatoloja.com.br. Compre lá o seu livro do Badola. Aliás, esse livro aqui já esgotou, não tem. Então compre lá o seu livro do Badola, o nosso patrocinador. Então esse tipo de coisa, né? Atualidades, dividir um pouco, né? O que a gente está vendo, o que a gente está fazendo, o que é legal, o que não é legal. O terceiro ponto que eu acho que vai ser super caro ao nosso canal, ou seja, a gente vai dar bastante valor, é o tema do empreendedorismo, né? Não existe um país de sucesso sem empreendedores, não existe pessoas de sucesso sem ser empreendedores. Mas olha aí os executivos. Os executivos são empreendedores dentro de uma organização que não é dele, né? Mas se o cara não tiver o senso de empreendedorismo, também não sai nada. Então o empreendedorismo é a mola propulsora do desenvolvimento da sociedade e graças a Deus no Brasil muita coisa mudou relacionada a isso. Quando eu me formei na GV em 1995, eu fui o único da minha classe que não fui trabalhar numa empresa, né? Naquela época, no terceiro ano, as empresas já pegavam todo mundo, tinha os programas de trainee que ainda não eram aquele vestibular, aquele concurso gigantesco, não era uma coisa tão concorrida com não sei quantos mil candidatos por vaga, mas as grandes empresas faziam processos dentro da GV, né? Vinham pegar o pessoal da GV. E eu lembro que os mais famosos eram o da Ambev, o do Itaú, e um que era bom, mas que não era a primeira opção de todo mundo, mas é o que levava todo mundo que não tinha entrado na Ambev, que não tinha entrado no Itaú, que era o da Natura. A Natura pegava a gente na GV de arrastão. Na minha classe mesmo foi um monte de gente trabalhando na Natura já no terceiro, quarto ano, né? Então todo mundo se encaixou em boas empresas. É uma época que quem estava se formando nas faculdades consideradas de ponta tinha uma empregabilidade altíssima, né? Antes no quarto ano já ninguém aparecia para estudar, porque estava todo mundo trabalhando, as aparições eram bissextas, né? Eu sei que hoje é muito diferente, mas naquela época ninguém queria ser dono de um negócio, começar um negócio e tal, e eu já no segundo ano comecei um negócio, que um dia eu posso falar, não é um negócio tão legal, tão bacana assim, né? Eram produtos para automação comercial. A gente estava começando a viver aquela gênese de automação comercial. O que era automação comercial em 1993? Era você ir buscar um vídeo na locadora e o cara tinha uma impressora matricial que gerava o seu slipzinho de dia que você tinha que devolver o filme e tal, numa impressora matricial, num bolinho de PDV, e saía em via carbonada. Uma eles arquivavam, a outra você levava para lembrar o dia, não sei o que tal, ia na farmácia, a mesma coisa. E eu comecei a desenvolver alguns por um acidente, mas as coisas só acontecem por acidente para quem está procurando, né? Eu comecei a desenvolver uma linha de produtos, comercializar outros produtos para automação comercial. Então, quando eu me formei, eu já no último ano já quase não aparecia também, mas por outro motivo, porque estava tocando meu negócio, todo mundo achou muito esquisito, né, esse negócio da gente querer ter empresa própria, querer empreender e tal. E hoje é o contrário, hoje a molecada, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ter uma startup, todo mundo... Acho que tem excessos, mas no geral o movimento é muito bom, é muito positivo, né? Vamos falar dos excessos também, quando a gente for falar de empreendedorismo. Um dos temas dos próximos programas vai ser investimento em startup, o canto da sereia, interrogação, como dizia o saudoso Roberto Avalone. Então eu já digo, é meio canto da sereia sim, tá? Não é para fazer? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai falar bastante de investimento em startup, tanto para quem quer investir em startup, para quem quer receber investimento em startup. Então acho que vai ser um programa temático aí que eu quero encaixar lá pelo terceiro, quarto, sei lá, dependendo de como se desenrolar os próximos programas aí. Então a gente quer falar bastante de empreendedorismo, a gente quer trazer exemplos, né? Falar um pouco também de experiências de vida. Tem um amigo meu, a gente trabalhou junto
já no longínquo ano de 1992, ou seja, a gente se conheceu em janeiro de 92, ou seja, fazem 29 anos, né? E ele, o ano passado, estava cansado do Brasil e tal, e vendeu tudo, anunciou o ferro de passar roupa dele, tudo, e começou a vender tudo no Facebook, qualquer coisa que ele tinha na casa, fechou, vendeu, encerrou a operação aqui, e foi morar na Europa, né? E eu não estou falando de um cara que se aposentou cheio de dinheiro, não, o cara foi para fazer a vida, né, com 50 e... Eu tenho 50, ele deve ter 51, com mais de 50 anos de idade, né, começar do zero na Inglaterra e tal, transformou o negócio dele num negócio digital. Quero convidar ele para bater um papo de como é com 50 anos largar tudo, ir embora do país, né? Vamos ver se ele topa bater um papo com isso, que é uma coisa que já passou na cabeça de todo mundo. Não tem ninguém que não mora no Brasil que nunca pensou em largar tudo e ir morar em outro lugar, né? Por mais que você não queira, por mais que você tenha decidido que não é legal, que não é bacana ser estrangeiro, que não sei o quê, algum momento isso passou na sua cabeça, com certeza. E é isso que a gente quer mostrar, essa experiência, né? Podemos fazer uma live com a minha irmã também, né? Que estou devendo faz tempo, né? Minha irmã saiu do Brasil há exatos 20 anos, é isso? Foi no carnaval de 2000, não, vai fazer 21 agora, 21 anos que ela foi morar na Alemanha, né? Também esse meu amigo que foi morar na Alemanha, eu nem falei com ele ainda, tá? Eu tô imaginando que ele vai querer falar, até porque ele tem um negócio online agora e pode ser uma forma de divulgar o negócio dele, né? Então, tudo na vida tem um trade-off aí, uma troca. Então, essa é uma coisa que a gente quer falar também, e falar de coisas pitorescas, né? Eu tô aqui, isso aqui eu não vou colocar no programa, mas eu quero fazer um vídeo, né, de produtos que foram e que voltaram, né? Nós estamos aqui com o Falcon, né? Eu ia até trazer um lacradinho que eu tenho, que o Gui me deu de presente de aniversário com 50 anos, mas não estava aqui, eu acabei não trazendo, peguei esse que eu dei para meus filhos em algum momento, que está aberto, né? A gente vai falar de produtos que vêm e que voltaram. É um produto que um vídeo que eu acho, eu não vou colocar isso no programa, vou colocar num vídeo. Eu acho que é um vídeo que tem tudo para ter uma baita de uma visualização, porque são coisas legais, ó. Vocês sabiam que a Polaroid voltou? Ela tira fotos instantâneas. Vamos mostrar a Polaroid nesse vídeo, vamos testar, né? A Fujifilm arrumou alguma coisa para fazer, arrumou filme para fazer de novo, filme de Polaroid. E o meu objetivo, né, tem outras coisas que não chegaram ainda, comprei um tênis que chute que foi relançado e tal, mas meu objetivo é no meio desses produtos falar de um produto nosso, né, de uma das nossas empresas aí, que são os botões Brianese, uma empresa que a gente ressuscitou após 19 anos de inatividade. Se você é homem, tem entre 45 e 55 anos, muito provavelmente você teve um desejo de comprar essas caixinhas azuis em algum momento da sua vida, tá? Mas estou só mostrando aqui teasers, cenas dos próximos capítulos. Isso aqui vai render um vídeo legal, vai render um vídeo bacana, tá? Entrevistas, né? Uma coisa que eu quero evitar, mas depois eu vou falar nisso quando eu mostrar o nosso estúdio. Eu quero evitar as entrevistas online. Por quê? Porque ninguém aguenta mais. Nesse negócio de pandemia, o que você viu de live com não sei quem, live com não sei quem lá, aquela telinha dividida e tal. Então eu quero, sempre quando possível, esse meu amigo que mora na Inglaterra, não vai ter jeito, vai ter que ser assim. Mas sempre que possível e assim que as coisas andarem, né, em relação à pandemia, as pessoas começarem a ser vacinadas, os casos começarem a cair, que a gente possa trazer as pessoas, a gente quer fazer as entrevistas pessoais, né? E aí a gente pode pegar até o áudio e jogar para um podcast. O pessoal fala, Badola, você nunca mais fez os podcasts do automóvel? Eu não fiz porque eu esqueço de fazer. Podcast não é uma coisa que está no meu mindset, né? Eu não lembro que existe podcast, eu só lembro quando alguém me pede, né? Poxa, e o podcast do carro e tal? Aí eu não lembro nem qual é a plataforma, a senha, o login e tal. Então é uma coisa que não está na minha apesar de um negócio que está super em moda hoje, não é uma coisa que é muito da minha natureza meio analógica ainda, né? Meio analógica, meio digital. Bom, então acho que como introdução do que será o programa do Badola, é isso, tá? De novo, algumas vezes vão ser ao vivo, outras vezes vão ser gravadas.
provavelmente vão ser gravadas quando a gente tiver uma pauta mais legal, que a gente consiga fazer, consiga deixar programadinho. E ao vivo quando ou tiver a participação de outra pessoa, alguma entrevista que alguém for entrar ao vivo, ou quando a gente não tiver conseguido fazer o programa gravado, a gente entra ao vivo e faz na hora, uma coisa meio híbrida aí, né? Queria deixar um agradecimento ao nosso amigo do programa Volume. Ele mandou um e-mail nas vésperas de Natal dizendo que eu tinha que ter um programa semanal automotivo, e eu disse, putz, um programa semanal automotivo não vai rolar, até porque eu tinha que produzir um monte de coisa, tal, para o canal. Eu já peguei um jeito do canal, né? Mas eu acho que um programa semanal seria uma forma legal de retomar o Badolas World. Então, por mais que a gente trocou 2 e-mails, foi o Spark, foi a faísca que me deu para falar, putz, vamos voltar ao Badolas World com um programa semanal, com uma cara de programa semanal, tá? Então fica esse agradecimento. Quem tiver curiosidade, assiste aí o programa Volume, programa voltado para a música, né? Bom, vamos mostrar o estúdio do Badolas, o estúdio do Badolas World. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso estúdio, o estúdio do Badolas World, cru. E uma das coisas legais vai ser a gente acompanhar o desenvolvimento desse estúdio. Esse estúdio basicamente é uma sala que eu tenho no mesmo prédio onde fica meu escritório, e uma sala que eu quis guardar para fazer alguma coisa relacionada aos meus canais, né? Então, provavelmente não vai ser, a gente vai fazer aqui uma adequação dele, né, para que a gente possa gravar os vídeos aqui, para gravar o programa do Badola aqui, mas também quero gravar algumas coisas do canal de automóvel, né? Então aqui é onde eu comecei apresentando, estou falando como se fosse há 20 anos atrás, comecei apresentando o programa de hoje, né? E a minha ideia para essa sala aqui eu quero colocar uma prateleira grande para resolver um problema que eu vou ter no futuro. Eu preciso tirar os meus livros, tal, da casa da minha mãe, né? Então eu quero trazer meus livros para cá, também trazer meus LPs que eu não tenho de guardar. Estou em casa lá, não vai caber os LPs que eu tenho na casa da minha mãe e tal. Quero deixar tudo aqui, faz parte da composição da minha personalidade, essas coisas todas, né? E já fica legal aqui pro estúdio. Tem um monte de fonte de consultas nos livros, nas revistas, nas coisas. Fica legal para ter no ambiente de estúdio, né? E eu já consigo desocupar o meu quarto de solteiro lá. Vai fazer só 12 anos que eu casei e não desocupei o quarto até hoje, né? Bota folga nisso, né? Tudo bem que ninguém precisou usar, mas não é por isso que a gente não vai desocupar. Então a minha ideia aqui, o que é? Minha ideia é fazer um armário aqui, tá? E aqui a gente vai dar uma boa organizada nesse treco aqui, né? E eu quero colocar uma mesa aqui, provavelmente fazer uma bancada aqui, uma bancada, talvez até aproveitar essa mesa aqui para fazer a apresentação do programa e tal. E aqui eu quero colocar uma mesa grande, né? Eu não sei se eu coloco nessa orientação ou nesta orientação, para a gente fazer entrevistas, né? Mesa legal, com 2 ou 3 lugares aqui, com microfone direcional, já tudo instalado, tudo bonitinho, já um lugar para câmera aqui, para quando a gente receber uma pessoa, a gente faz uma entrevista bacana, faz uma entrevista legal, nos moldes desses programas de podcast aí que hoje estão bombando no YouTube e que são legais, e que a gente também pode fazer coisas nessa linha, voltadas aos temas que a gente gosta, né? Os temas que a gente gosta normalmente são tão específicos que dificilmente a gente vai ver um desses canais grandes falando sobre isso, né? Você não vai ver um podcast famoso falando sobre carro velho, sobre futebol de botão, sobre carrinho matchbox, né? Falcon pode até ser, o Falcon tá meio famosinho, né? Então basicamente é isso. Quero fazer uma decoração legal aqui, com temas ligados ao Badolas World, né? Que inclui automóvel também, né? E talvez num canto aqui a gente faça alguma coisa mais com cara de automóvel. A gente tem um monte de materiais aqui da extinta Otto Editora, né? Uma editora que eu tive. A gente fala muito dos empreendimentos que deram certo, né? A Otto foi um empreendimento que eu não digo que não deu certo, mas ela não parou em pé financeiramente,
e a gente parou com o negócio, a gente transferiu tem uns restos da horta aqui ainda. A gente deu a empresa, a gente transferiu a empresa, o pessoal da Classic Show, que acabou nunca usando também. Então, a gente colocou. Então, fazer uma boa decoração aqui, fazer um negócio legal, fazer um fundo bacana, deixar alguns equipamentos já meio que no jeito para fazer as entrevistas, para fazer os bate-papos, né? E ir melhorando esse espaço, que tá super cru, mas ir melhorando esse espaço semana a semana, mês a mês, né? Programa a programa. Vocês vão ver parte dos programas eu gravando aqui e parte da minha sala mesmo, no meu escritório de verdade lá embaixo, pelo simples motivo de que eu não tenho internet aqui. E eu descobri mais uma coisa também, né? Cara, o ser humano é bem complicado, né? Quando a gente recebe uma sala dessa, ela vem crua, vem sem piso, sem forro, sem nada, você tem que fazer toda essa adequação. E quando a gente contratou a empresa para fazer isso, né, é aquela adequação mínima, como se você fosse alugar a sala e depois alguém... O que é esse homem pelado aqui? Depois eu explico. Depois alguém faz as obras, faz a adequação do jeito que achar melhor, né? Então a gente fez, pagou, fizemos tudo. E agora eu fui colocar um negócio para carregar aqui, o jump start para carregar a bateria de carro, né? Eu descobri que o gênio que fez essa adequação não colocou nenhuma tomada. Então não tem tomada na sala. Por isso que minha geladeira aqui está desligada. Essa geladeira veio do outro escritório que a gente saiu, né? E eu tive a única tomada que tem aqui no banheiro. Então eu tive que colocar o jump start aqui para carregar no banheiro, porque o ser humano não deixou nenhuma tomada. Então a gente vai ter que fazer adequações aqui, né? Mas eu não tenho internet aqui, ainda, não tem nem tomada, quanto mais internet, né? Então a gente vai fazendo as adequações e ao longo do tempo a gente vai passando as gravações para cá. Eu preciso ter internet, porque algumas coisas eu vou mostrar no meu computador, outras coisas eu vou mostrar na televisão que a gente tem lá. E por enquanto vai ser isso. Você tem alguma sugestão para o nosso estúdio aqui? Deixe nos comentários aqui, que a gente lê tudo e a gente adora ver sugestões. Frequentemente a gente vi os dodges aqui, perdi até o fôlego. A gente as implementa, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui do lado de fora, né? Quem não é de São Paulo, nós estamos na Zona Sul. Esse mar de prédios aqui. Naquela direção está o aeroporto de Congonhas. A gente vê os aviões chegando. Essa semana está bem calmo ainda, né? Primeira semana do ano. Tá bastante calmo aqui. Até o fluxo de avião tá meio calmo, mas já passa um. A Avenida Paulista tá naquele sentido. Ali atrás desse prédio aqui tá o Pico do Jaraguá, a saída para Anhanguera. Aqui essa área verde é o bairro do Morumbi. O Rio Pinheiros, que o Dória disse que vai despoluir até dezembro de 2022, ou seja, daqui 24 meses ele entregaria o rio despoluído. Vamos lá, provavelmente gostaria que o programa do Badola estivesse ativo até dezembro de 2022, para a gente fazer um passeio no Rio Pinheiros e ver se realmente ficou limpo. Se ficar, vai ser um golaço, mas, como diria aquele coisa, eu só acredito vendo, quer dizer, o Silvio Santos, né, que falava isso. Então aqui o bairro do Morumbi, e lá atrás, né, se a gente estivesse naquelas salas para lá, a gente veria o bairro de Interlagos. Se você seguir aqui toda a vida, você vai chegar no autódromo, toda a vida, depois para a direita você vai chegar no autódromo, Represo Guarapiranga, ali zona oeste e ali zona sul. Isso, zona sul para lá, a gente tá na zona sul, né? Zona sul para cá, na verdade, zona sul, zona norte, lá no coisa, zona oeste, não, zona oeste para cá, né? E zona leste lá pro fundão, zona leste naquela direção ali.
Bom, é uma bússola de presente dos senhores, né? Então, apresentado o nosso estúdio do Badola, nós vamos para a nossa próxima pauta, que é o que eu vi nos streams, nos serviços de streams, no recesso de Ano Novo. Pega um café que a gente já volta. Bom, pessoal, tô aqui já no andar embaixo aqui, onde a gente tem internet, fazer a continuação do programa do Badola, mostrar agora as coisas que eu vi, que eu assisti nesse recesso de Ano Novo e Natal nos serviços de streaming, né? Primeira coisa que a gente tem que se acostumar, né? É que antes você tinha um serviço de streaming, que era o Netflix, tem lá, tem, não tem, paciência. Agora a gente está cada vez mais tendo um monte de opções e a gente vai ter que decidir qual serviço de streaming pagar para não ter que ficar pagando um monte, né? E a gente vai vendo, eu já estou pagando 4, né? Vou mostrar 3 aqui, o outro um infantil que me forçaram a assinar, mas não faz nenhum sentido você pagar 4 serviços de streaming, né? Vou mostrar 3 deles, né? Eu que assisti em 3 deles. Começar pelo mais popular, tá aqui. Netflix. O que o Badola assistiria no Netflix? Netflix, muitas vezes você passa dias e dias e dias procurando, olhando coisas, tentando achar alguma coisa que faça sentido, né? E às vezes não acha nada. Às vezes tem umas coisas legais, mas o Netflix ele tenta te empurrar algumas coisas, né? Quando você entra, tem alguns programas que eles te enfiam meio goela abaixo. Agora tá esse Cobra Kai, né? Pelo que eu entendi aí é uma continuação do Karate Kid, né? Puta, a chance de eu assistir isso aqui é 0. Mas nos dias aí entre Natal e Ano Novo, o que o Netflix estava nos empurrando? Esta maravilha aqui, como chama isso? O documentário da Anitta. Você fala, nossa, o documentário da Anitta, que coisa, né? Por que o Netflix vai fazer um documentário da Anitta? Qual o sentido de fazer isso, né? E, cara, eu também não assistiria nunca, mas minha mulher ficou curiosa, começamos a assistir, aí você já viu, né? E aí eu tive uma surpresa, tá? Acho que tem alguns pontos para fazer. Primeiro, por mais horroroso que eu ache o estilo musical, eu detesto o funk, qualquer coisa parecida com isso, mas eu fiquei muito surpreso, né? Primeiro assim, acho que a primeira coisa que tem que ser dita é que uma coisa que eu já não concordo, eu estou um pouco atrapalhado, eu não estou acostumado com a plataforma aqui no computador. Deixa eu ver se eu ponho na TV. Tem até um alerta a fazer, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar na TV. Apesar que essa TV também tá uma versão bem primitiva da plataforma. Tá aqui, ó. Anitta Made in Honório. Cara, 12 anos. Isso aqui não é 12 anos, mas nem aqui, nem na China, tá? A gente que tem filho, a gente fica preocupado com essas indicações de idade, né? E às vezes a gente vai na pilha e, cara, esse negócio aqui tem diálogos absolutamente constrangedores, que eu acho que nem para 16 anos devia ser. 16 anos pelo menos, mas 12 definitivamente não. Se vocês estão em dúvida, pega uma hora que ela vai viajar com a família, que está fazendo as malas, né? Ela vai num criado mudo, não desejo isso aí, ó, tô meio atrapalhado aqui também. Ela vai pegar algumas coisas no criado mudo para fazer a mala. Depois vocês me dizem se é uma coisa para 12 anos ou não. Então, realmente, sei lá, não sei qual que é o intuito do Netflix de tentar te empurrar a goela abaixo um treco desse, dizendo que é para 12 anos. Porém, contudo, entretanto, teve um lado muito interessante, por isso que eu estou falando aqui, se fosse só para falar mal não ia falar, que é o lado empreendedor da moça, né? Eu não conhecia a carreira dela, nunca tive interesse, mas ela não tem empresário, o empresário dela é ela desenhou toda a carreira dela, calculou toda a carreira dela, e se musicalmente é uma coisa terrível, né? Em termos de empreendedorismo é muito interessante. Então os 2 primeiros episódios, acho que são 8, né? Os 2 primeiros episódios onde mostra mais esse lado empreendedor,
É bem interessante, né? Ela conduz a carreira dela, ela conduz os patrocínios, os negócios todos, né? E eu fiquei bastante surpreso de ver isso e ver a desenvoltura que ela tinha. Outra coisa também, uma pessoa que vem de uma periferia, ao invés de ser vitimista e se não sei o que tal, foi lá e do jeito dela fez ser um baita de um sucesso. Depois eu vi que ela cantou na virada do Ano Novo na Times Square em Nova York e tal. Então, já escutei que também ela comprou a carreira internacional dela, ou seja, ela pagou, ela investiu para ter esse trânsito lá fora e hoje ela colhe os louros desse investimento que ela fez, né? Então, acho que em termos de empreendedorismo, em termos de ser uma pessoa de periferia, de poucas possibilidades, o que ela conseguiu fazer realmente é de tirar o chapéu. Em que pese eu não gostar do estilo dela, do jeito dela, de todo o resto, né? Então, eu acho que é curioso, se você tiver uma curiosidade para ver esse lado do empreendedor, os 2 primeiros episódios valem a pena, né? E se não tiver muito o que fazer, você vai assistindo o resto, a gente acabou assistindo uma boa parte aí. Mas eu fiquei bastante surpreso, né? Foi uma coisa que eu não conhecia, não imaginava, tá? Então fica aí um thumbs up e um thumbs down, né? Pelos motivos diversos. Bom, vamos para o segundo mais popular, né? O Prime Video da Amazon. Prime Video é legal que ele sai um pouco daquele... Tem um monte de coisa que não tem no Netflix, tem lá, então tem todas as temporadas do Two and a Half Men, né? Fazia muito tempo que eu não assisti alguns e tal, mas o que eu queria falar é deste filme, desse documentário Super Size Me. Esse Super Size Me 1 eu assisti no cinema. Acho que em 2004, né, quando saiu. O figura aqui, que o cara é engraçadíssimo, Morgan Spurlock, ele passa 30 dias só se alimentando no McDonald's, do café da manhã, almoço e janta. E naquela época, em 2004, foi o auge dos super size, né? Você tinha o tamanho pequeno, com a Coca-Cola lá, pequena, média e grande, e aí tinha o super size, que era o super grande, né? E aí a gente ia nessas redes de fast food, não só no McDonald's, e o cara perguntava, super size, né? Super size for more, 50 cents. Então ele te oferecia o super size por alguns centavos a mais, por alguns dólares a mais. E aí outra coisa que ele fazia é que toda vez que ele pedia o super size, que ofereciam o super size, ele aceitava, né? Um pedacinho do trailer aqui, acho que muita gente já deve ter assistido, quero sair no reflexo, mas esse aqui é um filme que eu assisti há muito tempo, né? E não é o objetivo, falar do segundo. Então tudo que é super size ele oferece, ele quer o super size, ele não pede, ele só aceita o super size. E aí ele vai fazendo o acompanhamento médico dele ao longo desses 30 dias, né? E o resultado vocês já podem imaginar qual foi, né? Bom, o resultado vocês imaginam, mas isso em 2004 gerou uma baita de uma movimentação, né, da indústria de fast food para colocar saladas no cardápio, para colocar vegetais, para trocar o doce do Happy Meal lá do McLanche Feliz por uma maçã. E aí ele volta agora, né, acho que 13 anos depois, 12 anos depois, 13 anos depois, com Super Size Me. Esse aqui eu vi quando saí, esse aqui eu não tinha visto, tá? Mas ele acha que o filme é de 2018, 2019, não é super novo, mas não tinha aparecido em nenhum lugar ainda. E aí o que ele faz? 12 anos depois, ou 13 anos depois, ele volta para ver o que aconteceu na indústria de fast food nesses 12 anos, né? E aí ele vê que realmente as grandes mudanças foram decorativas, né? Fotos de salada, fotos disso e alguns itens no menu que ninguém pedia. Fast food gotten healthier? Absolutely. Has fast food truly turned a corner? To find out, I could go back on an all fast food diet, but something tells me this calls for a different approach. I want to start my own fast food restaurant. You're crazy. Tell me what kind of food. The most... Então é isso, ele fala assim, bom, o pessoal não quer as opções saudáveis, né? A indústria meio que achou uma saída para se resolver, que é
decorar tudo de verde, dizer que tem salada aqui, salada ali, mas os hábitos das pessoas não mudaram e as pessoas continuam com os mesmos problemas que eles tinham antes. Ele falou que é fácil criticar e ele precisava ser parte do problema para entender o problema. Ele resolve montar uma rede de fast food dele, né? E aí, cara, é legal demais, né? Quem gosta desse negócio de empreendedorismo, de montar um negócio e tal, é muito bacana a sequência de imagens, né? E é muito legal também. Deixa eu mostrar mais um pouco. Chicken. If I can have the farm that brings the chickens to the restaurant, that's a good story. Então ele resolve montar um fast food só de frango, né, pelos motivos que ele fala no filme, e aí ele resolve, ele vai em consultores, a qualidade dos consultores nos Estados Unidos é espetacular, consultor de branding, consultor de cardápio. Tem uma empresa em São Francisco que o cara ele tem uma cozinha laboratório com um monte de chefe e eles desenvolvem receitas, né, para as grandes redes de restaurante. Imagina, o cara tem 300 lojas, 400 lojas, um baita de investimento em mídia e às vezes a receita não é grande coisa, então bota a receita na mão de quem é expert para fazer. E ele tem acesso a todos esses profissionais. Cara, é legal demais essa parte, essas partes, né? Porque ele passa por vários consultores até ele chegar no modelo do negócio dele. Go forth and find your chickens. I am your chicken father. That is a lot of chickens. My free-range, cage-free, no hormone. Bom, aí o que acontece? Ele resolve verticalizar o negócio, não só ter um fast food de frango, mas ele resolve produzir o frango. E aí ele faz uma baita de uma denúncia sobre o cartel do frango nos Estados Unidos, tal. Mas a maior dedada no olho, né, é no USDA, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, relacionado justamente a isso que eu parei sem querer aqui. Hormones added, humanely raised, natural chicken. Que são os rótulos, né, que o USDA deixa com que os produtores usem, né, para diferenciar o seu produto, para categorizar o seu produto. Tal do free range, cage free, no hormones added, né? E aí ele mostra o absurdo que é. A parte do free range é uma coisa absolutamente constrangedora. Se eu fosse do USDA, eu pediria demissão assim que eu terminasse de ver o filme, porque realmente é ridículo, né? Mas vamos ver mais um pouquinho do trailer aqui. You get the USDA's seal of approval. Sounds amazing. Until you start to realize how much of that is labeling. What's the smallest space we could give them that would still be quantified as free range? Não quero estragar, não vou dar spoiler, mas se você tiver 20 mil galinhas num lugar que nem esse e deixar 1 metro para que ela possa dar uma saidinha, se ela quiser, em 51% do tempo, você pode botar o selo de free range de acordo com o USDA. É ridículo, né? E, cara, é muito legal, muito bacana. Esse tem que ver. Vale a pena até pegar os 30 dias de teste grátis da Amazon só por conta desse documentário. Free range. Welcome to your fluorescent lit restaurant. Everywhere you touch is just greasy and sticky. It's like somebody cleaning the grill with like cleaning solvent. Oh, grease. Esse, cara, ele vai nos lugares, eu não sei, eu queria muito saber como é que é a parte de produção, né? Ele entra nas lanchonetes, ele filma tudo, ele fala mal. Cara, imagino aqui, se fosse fazer isso em Diadema, no McDonald's, entrar lá e falar que o cara não saía vivo, né? Então tem detalhes aí da produção desse filme que realmente são muito curiosos, que eu tenho muita curiosidade de saber como faz um documentário desse, né, a partir de produção. Research is what this is. Welcome to Chicken Corporate Training. Woo! They've been health washing the dirty, unhealthy truth. Fresh green herbs give a health halo. The term fried has evolved to crispy. Artificial grill marks. Uma coisa que ele fala aqui, né, que o pessoal aboliu a palavra frito, né, e a palavra frito foi trocada por crocante. Então não se usa mais frito, usa crocante ou crispy, né, crispy em vez de fried, né, crocante ao invés de frito. Cara, muito legal. Não vou mostrar mais para não estragar, mas por exemplo, aqui, ó, para fazer aquelas risquinhas de grelha, né, para parecer que o treco é mais saudável, o pessoal faz com tinta de carvão, né? Então é bizarro, You can né? paint them on with dark food coloring. How healthy are our sandwiches? I think that answers my question. Bom, então esse aqui é tem que ver. Depois quem viu, coloca nos comentários aí se a minha recomendação foi boa ou não. Bom, vamos sair do mainstream, vamos sair do Prime
Vamos sair do Netflix e vamos para esta coisa que eu conheci agora, que eu não conhecia, que é o Mubi. O Mubi é uma plataforma de stream de filmes não tão comerciais, né? Filmes meio cabeça. Tem muita tranqueira, muita coisa que não dá para assistir. Filme iraniano, preto e branco, sem legenda, né? Então, o cara quer parecer culto, ele fala, assisti, mas deve ter dormido o filme inteiro. Mas tem muita coisa legal. Eu vou mostrar algumas coisas legais que a gente viu aqui no final de semana, né? Esse aqui é bem legal, To the Ends of the Earth, né? Do Kiyoshi Kurosawa. É um filme muito louco, né? Você fica se perguntando aonde vai dar o filme, né? A história dessa menina. Essa menina é uma estrela de J-pop, né, no Japão, mas aqui ela faz papel de uma repórter, e eles vão para o Uzbequistão fazer uma matéria, fazer um documentário, fazer uma matéria para TV, mas para um público jovem, para um público uma matéria bem superficial. Então uma equipe japonesa no Uzbequistão. Você consegue imaginar alguma coisa mais pitoresca do que isso? As imagens são muito legais, a fotografia é super bacana. Cara, um filme gostoso de ver, né? Desse Kiyoshi Kurosawa. Esse Kiyoshi Kurosawa não tem nada a ver com o Akira Kurosawa, que é aquele cineasta japonês super famoso, é só o nome que é igual. E esse cara aqui, ele é crítico de cinema, ele é produtor, ele é diretor, ele faz um monte de filmes diferentes, mas ele ficou bem conhecido pelos filmes de terror. Isso aqui não é um filme de terror, mas ele é tenso em alguns momentos, é muito legal, eu gostei de ver. Não é a comédia americana que você vai sair, quem acha graça dando risada e tal. É um filme mais cabeça, assim, mas é um filme bem bacana, bem legal. Eu gostei, despretensioso, tá? Mas eu achei bem bacana aí, foi legal de assistir. Mas o mais legal, e o que fez a gente assinar o Mubi, foi o especial do Wim Wenders, né, que tá rolando, né? Toda semana eles soltam um filme. Esse aqui, Journey of No Return, é a mostra do Wim Wenders, né? E aí tem um filme que eu já assisti algumas vezes, assisti de novo, cada vez que eu vejo eu gosto mais, que é o Paris, Texas. Paris, Texas é um road movie, a gente que gosta de automóvel. Primeira coisa, o Wim Wenders, eu não conheço ele pessoalmente, eu nunca mergulhei muito para entender ele, a pessoa, Wim Wenders, mas ele deve ser um cara apaixonado por automóvel, porque todos os filmes dele, ele dá muita ênfase, ele dá muito foco, ele mostra muitos automóveis. Os automóveis são sempre quase como personagens do filme, né? Esse é um road movie, né? Um filme que se passa uma boa parte dele na estrada. Um filme americano, de um cara que está perdido, um andarilho no deserto, e o irmão dele vai lá e vê a história maluca dele, e ele vai atrás da mulher que tinha largado ele, que a mulher o papel da mulher é feito pela Natasha Kinski, né? Filme muito bacana, muito legal, vale muito, muito ver quem não viu ainda, tá? E aí, nessa pegada do Wim Wenders, eu assisti um outro filme que eu não tinha assistido, que é esse aqui, O Amigo Americano, né? O Amigo Americano foi filmado em 1976, lançado em 77, e ele conta uma história, a história se passa em Hamburgo, na Alemanha, né? E o cara tem um amigo americano, o cara é um moldureiro, acho que isso é legal no Wim Wenders, né? Os personagens têm umas ocupações bem pitorescas, né? Um moldureiro é aquele cara que faz moldura para quadros, né? Ele é um moldureiro, ele se envolve com um cara que comercializa quadros e que falsifica quadros, vende falsificações. Ele é diagnosticado com uma doença fatal, né? E aí, já que ele vai morrer mesmo, contratam ele para fazer um assassinato, para matar uma pessoa, já que ele vai morrer mesmo, mata alguém e deixa um dinheiro para a família, né? Parece uma coisa bem normal. É muito legal que o amigo dele, americano, em Hamburgo, né? Ele tem um Thunderbird, o Thunderbird da primeira geração, então aquele carro americano no meio dos outros, né? E é engraçado que em 76 eu não imaginava que tinha tanto Fusca na Alemanha. A gente sabe que o Fusca é alemão, blá blá blá, mas
A gente sempre viu muito Fusca aqui no Brasil, as primeiras vezes que eu fui para a Alemanha já foi bem depois. Eu não imaginava que também foi um carro tão empesteado na Alemanha como foi no Brasil. E o Fusca do protagonista, um Fusca antigo, não sei o ano do Fusca, não sou conhecedor de Fusca, mas um Fusca com a janelinha traseira pequena ainda, com um teto solar ragtop, né, que é aquele não rígido, aquele de lona. Mostram muito o carro, mostram muito os carros, né? Então um filme bem legal, bem bacana. Vamos passar um pedacinho do trailer aqui. Vamos passar? Vamos lá. Ah, essa plataforma não é grande coisa ainda, viu? Acho que eles estão ainda se acertando na vida. De vez em quando dá uns bugs aí, se você não tiver com a internet boa, às vezes ela volta do começo, mas é legal. Eu não estou logado aqui, vou ficar devendo o trailer. Vamos tentar mais uma vez. Ok. I don't know where you might have heard it. I am a gunman. You must take me for somebody else. No, Mr. Zimmerman. We know that you are not going to live very much longer. Os caras falando que sabem que ele não vai viver por mais muito tempo, né? E ele fala, não sei de onde é que vocês tiraram que eu sou um matador e tal. Cara, a história bem legal, assim, bem bacana. Você assiste... Os primeiros 15 minutos são meio truncados, assim, você não sabe onde vai dar. Depois você não consegue parar de assistir até o fim. E óbvio, né? Ele tem que ter um filhinho, que é pra dar um drama, né? Pra ter um motivo pra ele fazer as coisas que pedem pra ele fazer, pra deixar dinheiro pra mulher e pro filho. Achei que apareceu algum dos automóveis no trailer, não apareceu. Deixa eu dar uns pulos aqui, não sei se depois vão tomar um strike de conteúdo do YouTube. Aqui é Fusca. What's wrong with cowboy and hammer? Bom, super recomendado então, né? O Super Size Me 2 e o Super Size Me 2 e esses dois filmes do Wim Wenders aqui, um must watch, né? Eu vou mostrar mais um aqui que eu assisti, que eu terminei ontem, inclusive anteontem, muito pesado. O filme é um filme com a Julianne Moore, um filme de 2014. Julianne Moore foi aquela que substituiu a Jodie Foster no Hannibal, né? Tem até a Dilma aqui, ó. Que beleza, hein? O filme é pesado. A Dilma me tirou a concentração aqui. O filme é pesadíssimo com a Julianne Moore. Conta da história de umas pessoas que são artistas em Los Angeles, né? Dizem que esse meio, pelo menos a gente vê muito nos filmes, né? O quanto esse meio de artistas em Los Angeles é louco, como tem gente maluca, né? E esse filme aqui, Maps to the Stars, uma mistura meio de coisa com Sexto Sentido, é bem pesado, não recomendo para qualquer um, a menos que você esteja no dia que você precisa assistir. Tem dia que o cara quer escutar Laura Pausini, tem dia que ele quer escutar Cannibal Corpse. Você tá num dia de escutar Cannibal Corpse, você pode assistir, porque o filme é uma tijolada no estômago aí. Mas a Julianne Moore é espetacular, uma baita de uma atriz, né? Fazia tempo que eu não via, esse filme já não é novo, né? Um filme de 2014. Eu não via filme dela há muito tempo. Surpreendi quando ela ficou, como ela envelheceu, né? Então não é só a gente que envelhece, já deve ter envelhecido mais de lá pra cá. Mas é uma baita de uma atriz, ela faz um papel de uma mulher má e, sei lá, às vezes dá até medo dela ser assim, porque é tão convincente que ela é. O rating do filme não é muito bom, tá? Nota 6,7, porque realmente não é qualquer um que tem estômago para achar bom esse filme. Um pedacinho do trailer para finalizar. Maps to the Stars.
Amanda, sweetheart, and I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you, but... What's happening in LA? Visiting family. On the last season of... Bom, então minhas recomendações de filmes que eu assisti no recesso foram esses, né? E a minha recomendação do MUBI, tá? Tem muita coisa legal, tem que peneirar, tem muita tranqueira no meio, muita coisa que não dá pra ver. Mas tem muita coisa legal e tem essas mostras temáticas aí, né? Só pra fechar do Wim Wenders, tem outros filmes do Wim Wenders também. Eu não lembro minha senha, eu fiz o login na TV, na casa da minha mulher, e eu não lembro a senha. Tentei logar aqui, mas não lembrei. Então, por exemplo, tem o Kings of the Road, né? Eu nunca assisti esse filme, devo assistir ao próximo que eu vou assistir, do Wim Wenders, e Alice in the Cities, também nunca vi. São os próximos que eu vou ver, e toda semana tá vindo um novo, né? Tem aqui um trailer tem um trailer da mostra, Asas do Desejo, um filme super famoso, né? Daqui 13 dias, Tokyo Ga, esse filme eu nunca vi também, e Room 666, daqui 3 dias. Gozado aqui na versão para TV, tem um trailer da mostra, né? Seria bem legal de mostrar aqui. Mas era isso, essas recomendações aí que eu gostaria de dar. Bom, pessoal, e aí a gente termina o primeiro programa do Badola. Vamos fazer aí pelo menos mais 7, né? Tô me comprometendo a fazer 8 programas semanais de 1 hora, trazendo assuntos diversos e pitorescos. Por favor, deixe o seu feedback aqui embaixo, pode ser o mais transparente possível. Badola, isso aqui ficou legal. Badola, isso aqui não tá legal. Badola, isso aqui tá muito tosco. Badola... que a gente vai ver tudo, vamos olhar todos e a gente leva muito em consideração o que vocês falam. E deixem também sugestões de pauta, né? Além das coisas que eu falei que vou fazer nessas próximas 7 semanas, né? O que mais vocês gostariam, beleza? Então é isso aí, valeu e até a semana que vem. As letrinhas passando, adeus.